Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo ao último episódio do nosso especial. Eu sou Humberta Carvalho e esse é o Falando Nisso, podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do sistema Fê-Comércio. Gente, o nosso podcast ele completou 6 meses e o nosso presente para você que nos acompanha semanalmente é um especial sobre o universo infanto-juvenil. Por isso, essa semana teve episódio todo dia. E se você está chegando agora, corre lá para acompanhar os outros que já estão disponíveis, tá bom? Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. E se você preferir, a gente também está no YouTube, no canal do Sesc Goiás. Se inscreve, ativa as notificações e deixa sua opinião nos comentários. Eu espero muito que o nosso episódio faça sentido para você e companhia de onde você estiver nos acompanhando, seja no trânsito, da academia, em casa, de onde você estiver, tá bom? E claro, compartilha com aquelas pessoas que você gosta, porque pode ser que elas aprendam muito também com o tema de hoje. Como eu disse, esse é o último tema do nosso especial. Nós vamos falar sobre bullying. Isso não é brincadeira. Quais as estratégias para os pais e educadores? Nós vamos descobrir hoje. Essa palavra eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum momento, né? Bullying. Agora, se você tem filhos em idade escolar, aí eu me arrisco a dizer que você também até já pesquisou sobre esse assunto e se preocupa se seu filho está envolvido, seja como vítima ou como agressor. Aliás, né, gente, esse roteiro de vítima e valentão é um velho conhecido nosso. Eu aposto que você já assistiu pelo menos um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que conta a história de um jovem adolescente negro que sofre bullying por causa da sua cor e sempre acaba apanhando do valentão Caruso. Se você não assistiu, fica aqui a minha dica, tá? Outros filmes e séries também retratam outros tipos de bullying e isso chama a atenção, né? Porque a gente pode notar que essa é uma prática considerada tão comum que chega ao ponto de ser retratada nas telas de TV e cinema. O valentão ou valentona que humilha, faz piadinhas, coloca rótulos, discrimina e até agride fisicamente. O fato é que essa prática ela não está só nas telas não, viu? Ela faz parte do dia a dia de crianças e adolescentes, principalmente nos ambientes escolares. Mas que entender o que é o bullying, a gente precisa olhar para essa prática a fundo, com um olhar mais cauteloso e atento, para perceber os sinais que a vítima e o agressor estão dando de que estão envolvidos nessas práticas. E compreender também a raiz da violência e pensar em estratégias para ajudar os envolvidos de modo a resolver esse problema. Se você é pai, mãe ou responsável por crianças e adolescentes, ou também educador, professor, esse episódio de hoje é para você, viu? Continua com a gente até o final porque você vai aprender muito com o nosso bate-papo de hoje. E para a gente conversar sobre isso, hoje eu recebo 2 convidadas muito especiais, a Jennifer Teodoro, ela que é psicóloga infantil. Jennifer, muito obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite de compartilhar seu conhecimento aqui hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, né, é uma honra estar aqui e espero realmente que a gente possa, né, agregar e realmente, né, acrescentar informações importantes para os pais e os educadores. Coisa boa. Eu recebo também hoje a Vanessa Guerino Chiarelli Borba, ela que é psicopedagoga e analista comportamental. Vanessa, muito obrigada também por dispor do seu tempo, por estar aqui com a gente para compartilhar seu conhecimento. Eu agradeço demais, eu fiquei muito feliz pelo convite, fiquei ansiosa, fiquei nervosa. Ai, que bom. Eu tô acalmando. Tá em casa, fica tranquilo. Muito feliz pelo convite. Espero acrescentar demais em todo o assunto. Com certeza, a gente precisa muito falar sobre isso, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho da atuação de vocês. Já falei aqui, né, psicóloga, psicopedagoga. Queria que vocês se apresentassem pra gente, contassem um pouquinho da atuação de vocês no dia a dia. Então, eu sou psicóloga infantil, né? Sou formada pela UFG, já vai fazer 5 anos que eu sou formada. Sei que não parece, né? Pra quem tá acompanhando pelo YouTube, ela tem carinha de adolescente, né? Quase tá na escola ainda. Não, mas, então, assim, eu formei pela UFG, sou analista do comportamento também, tá? Faço pós em TCC, aplicada para infância e adolescência. Então, assim, já vai fazer 4 anos que o meu público é totalmente voltado para as crianças, né? Hoje em dia, a maioria do meu público são crianças autistas, mas eu também atendo crianças neurotípicas, né? Com muita demanda de ansiedade, depressão. Então, assim, é uma coisa que eu venho trabalhando muito e chega muito no consultório até a gente, né? Então, assim, eu percebo o bullying através das crianças autistas, né? Porque eu tenho um repertório de crianças maiores. Então, elas começam a compreender que tem alguma coisa diferente.
e também pelas crianças neurotípicas, né? Então, assim, é muito, muito importante a gente estar aqui hoje falando sobre isso. O que são as crianças neurotípicas? Crianças neurotípicas que são dentro do desenvolvimento infantil esperado, certo? Então, assim, a gente tem os marcos dos desenvolvimentos, onde a criança vai passando por coisas importantes. Ah, falou com tal idade, andou com tal idade. E, geralmente, uma criança atípica, ela não passa por isso nesse processo, desse tempo. Quer dizer que acontece, com um ano tem que falar. Não, é esperado. Só que quando passa de um ano, a gente fica com o sinalzinho alerta. Ops, tem alguma coisa de errado aqui, entende? Então, o neurotípico é que participa desse processo de desenvolvimento mais certinho, digamos assim, sabe? Dentro do esperado. Dentro do esperado, exatamente. Bacana. E você, Vanessa? Eu sou, primeiro, professora. Comecei pedagogia com criança, tudo. Depois me especializei. Sou psicopedagoga. Hoje sou coordenadora de uma escola municipal também. Então, minha atuação já é de longa data e eu vivo muito esse dia a dia, tanto na escola quanto na clínica. Tenho uma clínica hoje chamada Vitalis, que ocupa bastante também do meu tempo e eu amo o que eu faço. Então, a gente convive todos os dias com crianças que são especiais de todas as maneiras, são crianças que merecem nossa atenção, crianças que sofrem bullying, crianças que aparecem lá precisando de atenção, que têm um desenvolvimento normal, que têm uma fala normal, mas que de repente sofre algum tipo de bullying, de repressão, de qualquer transtorno, e a gente está de coração aberto para receber. E por que vocês decidiram trabalhar com esse público? Eu acho que eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu não sei, eu adoro. Criança é minha paixão desde sempre. E eu comecei na área da saúde, mas meu foco sempre foi criança. Sempre foi. Você? Comigo começou na graduação mesmo. Eu participei de vários projetos de extensão e um deles que é assim, um xodó da minha vida até hoje, que eu contava histórias mitológicas numa creche. Então, era para as crianças de 5, 6 anos de idade. E a gente ia à creche, contava, né? Lógico que é adaptado para a faixa etária. E no final, a gente pedia para eles desenharem o que eles tinham achado, né? Da história. E nesse momento, era quando eu tinha mais contato com as crianças. Então, eu conversava com elas, perguntava o que elas tinham achado. E a partir disso, foi tudo, né? Todas as minhas decisões foram pautadas nesse público. E aí, hoje eu tô aqui, realmente não consigo me ver em outra área. Até atendi, né, adultos, mas assim, não faz meu perfil. Eu tô com a criança rolando no chão mesmo. E aí é isso. Que bacana. E, gente, já entrando aqui no nosso tema, então, né? Vocês que trabalham já aí exclusivamente com esse público infanto-juvenil, como que vocês percebem essa prática do bullying no dia a dia? Tem algum caso que vocês já presenciaram, algum aluno, algum paciente, alguma história que marcou vocês, que seja bem característica dessa prática de bullying, tanto como vítima ou como valentão? Eu vou começar para você. Eu tenho muitas histórias. E o que eu achei mais surpreendente essa semana é que eu tenho uma filha de 9 anos. E ela, semana passada, chegou em casa transtornada, chorando sem parar, sofrendo bullying na escola. Então, eu falo que o bullying é uma coisa do cotidiano. Alguém já viveu, alguém já viu, alguém já participou, alguém tem alguma história de bullying no dia a dia, porque o bullying, ele vem de agressões, de intimidações sistematizadas. Então, ele acontece entre pares. Pode ser não só na escola, pode ser colega de trabalho, pode ser no seu dia a dia. Então, nem toda agressão é bullying, né? Que fique bem claro isso. Mas todo bullying tem agressão. Então, seja verbal, são vários tipos, né? Hoje, o mais comum é o cyberbullying. Mas a gente vai falar também a gente, cyberbullying. Sim, mas o que a gente vivencia todos os dias é o verbal, é o moral, né? Onde entram as chacotas, os cartazes, até os físicos, né? Pôr o pezinho na frente para tropeçar, empurrar, juntar num grupo, fazer chacota daquela criança, dar beliscão, deixar isolado, que é o social, né? Aquela criança não vai participar hoje da nossa brincadeira, da nossa tarefa, começa a isolar.
isso afeta o psicológico não só da criança, de quem participa, de quem vivencia. O bullying causa trauma para a vida toda, isso é muito sério. O bullying, há um tempo atrás, até pouco tempo atrás, foi encarado como mimimi, né? Sim. Foi cotidiano, isso passa, é brincadeira de criança. Não, não é. Hoje está cada dia mais grave. A gente vê chacinas, a gente vê morte, a gente vê suicídio extremo, né? Casos extremos. Então, eu presenciei, eu já atendi na clínica, inclusive, um menino que ele sofreu um bullying tão grave que ele começou a perder empatia. Ele começou a arquitetar vingança. Ele começou a transformar o bullying dele em raiva, em agredir pessoas. Então, o bullying é muito sério. É muito sério. Bullying, né, vem de bullying, quer dizer tirania, né, em inglês. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a nossa criança traz para casa. Porque a vítima sempre chega chorando, a vítima sempre é o mais frágil, a vítima é aquela criança que é aquela criança tranquila, quieta, que ela pede ajuda. Você consegue perceber com mais facilidade. Já o buller, né? Quem pratica o bullying, os pais dificilmente descobrem, percebem isso, porque é o valentão, o que se dá bem na escola, é o que tira nota, é o despojado, que todo mundo acha legal ser assim, que todo mundo incentiva. Então, para o pai, é mais difícil dele identificar, né? É mais fácil para a criança que chega chorando, que você consegue perder, que começa a perder o interesse pela escola, começa a perder o interesse, tirar notas baixas. No meu caso, assim, geralmente os casos que eu já recebi sempre foram mais de isolamento, sabe? É aquele bullying que a gente chama de indireto, né? Onde a criança, ela fica isolada, né? A intenção é que os grupos se formem e aquela criança não pertence àquele grupo, né? Então, assim, é esse sentimento de humilhação, de não pertencimento, né? E isso vai gerando um dano na autoestima extremamente severo, sabe? Então, assim, eu atendi uma criança onde ela só usa roupas largas, né? Tampa o rostinho, por quê? Porque ela não quer se mostrar, sabe? Porque as pessoas vão falar do corpo dela. E aí ela fica reclusa, né? Então, assim, meu trabalho é sempre muito junto à escola. Eu sempre marco reuniões com a escola e converso. Olha, como é que tá? Né? Como é que funciona aí? Porque, assim, quando a gente tá trabalhando com a criança, a gente nunca trabalha só com a criança, né? Então, a gente trabalha com a família, porque a família precisa ser orientada de como lidar, né? Meu filho é uma criança mais tímida. Ok, tudo bem ser tímido, né? Faz parte do perfil dela. Mas ela consegue se comunicar? Ela consegue comunicar as emoções? Né? Porque assim, uma coisa é você ser tímido e outra coisa é você não ter repertório socioemocional, né? Então, trabalhando mais nesse sentido, assim, de dar habilidades para essas crianças conseguirem, né, se proteger e se comunicar de maneira mais efetiva. E a gente está falando de bullying, as pessoas, como eu disse na nossa abertura, né, certamente já ouviram falar alguma coisa sobre bullying, então uns entendem como mimimi, outros já veem a gravidade, como a gente vê muitos casos noticiados na mídia, né, de ataques, de mortes violentas, agressões, mas vamos deixar claro aqui, né, pôr as cartas na mesa sobre o que é o bullying, sobre se é normal em alguma idade ou não, o que caracteriza algo normal e o diferencia de fato do bullying, se existem tipos, o que vocês têm para trazer para a gente sobre o que é o bullying? O bullying é um tipo de violência, né? Então, assim, ele se caracteriza principalmente pela sua repetição, né? O que difere o bullying de uma agressão isolada? Que foi isolado. O bullying não, ele tá realmente com aquela intenção de humilhar, de causar mal para o indivíduo que ele tá sendo alvo, entende? Então, é uma violência, tá? Então, só que assim, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Porque essa violência, às vezes, ela agrega outros tipos de violência. Você traz o exemplo do Chris, né? Que ele sofre uma violência por conta da cor da pele. Isso não é bullying, isso é racismo, né? Então, assim, eu até li um artigo sobre, né, de uma escola onde eles fizeram uma oficina e aí pediram para os professores identificarem, né, o que é bullying, né? E aí, tipo, fica confuso, porque mistura com esses outros tipos de violência, né? Então, a gente tem que deixar bem claro, né,
o que é essa violência, né? Então, assim, é esse ataque direto à criança por questões físicas, por questões realmente de aparência, religião, enfim. Até a questão da sexualidade é muito presente, né? Então, a gente tem que entender que é uma violência. Complementando, Jennifer, é isso, é uma intimidação sistemática. É aquela coisa que é uma vez, duas, começa a gravar, começa a passar de verbal para físico, E pode começa ser juntar um grupinho, começa com um, aí esse valentão tem a plateia, aí já junta o grupinho que dá força para ele já começa a se sentir mais forte, mais valentão ainda, e ele começa a agredir, começa a filmar, começa a praticar uma sequência de agressões com essa criança, né? Não só a criança, com o jovem em geral, né? E isso era uma coisa que eu queria saber, assim, também. De onde que vem essa necessidade de praticar o bullying? Será que isso tem a ver com demonstração de poder ou de alguma outra necessidade da pessoa que pratica o bullying? O bullying, geralmente, é o que eu falei, o bullying, né, ele tem necessidade de querer se mostrar mais, né, de ter uma plateia, de ter todo mundo querendo ali em volta dele, achando aquilo legal, ele tem essa necessidade, já, só que tem de aparecer, né, e tem os transgressores, né, são aqueles que já nascem sem empatia, que já têm uma dificuldade maior desde sempre, aquela criança que não vai passar a mão no gatinho e belisca ao invés de passar a mão. Então, esses já são casos mais isolados, são minoria. Excelente. Mas tem, né, os bullers que são, de repente, por momento que está vivendo, luto, depressão, que são aquele tipo de criança que não é desse jeito, né? Não é uma criança sem limite, recebeu o limite, só que pelo período, pelo que está passando naquele momento, se transforma em bullying, né? Em agressor, em querer... ou tem até... Eu já vi um caso de uma criança que sofria bullying, mudou de escola e chegou lá como bullying, né? Como o agressor, para ele se sentir firme, para ele se sentir o valentão, para ele ter encaixar naquele ambiente. ter outra visão do que ele tava, do que ele queria mostrar, né? Porque na outra escola ele era o quietinho, que sofria, o que depressivo. Ele falou, vou mudar de escola, então agora eu vou ser diferente. Agora vão me ver diferente. Então ele chega com raiva, ele chega agredindo, ele chega querendo mostrar que ele pode mais que os outros, para terem uma visão distorcida dele, né? Então, isso acontece muito também, né? Sim, com certeza. Assim, eu acho que é importante a gente tentar entender também a questão do contexto, sabe? Porque muita gente quer uma receitinha de bolo de como que vai lidar com o bullying, né? Só que o bullying, ele se manifesta diferente em cada escola, em cada região, sabe? Assim, muda muito. Então, não dá pra falar, olha, você vai fazer isso, isso e isso que vai dar certo. Sendo que a gente não sabe nem a motivação, né, daquela criança que tá provocando aquele bullying. Sabe? Então, assim, é super importante que, né, puxando agora pro meu lado, que tenha um psicólogo escolar dentro da escola que consiga fazer esse papel, sabe, de mediar as relações entre os alunos, entre os docentes, entre todos os profissionais da instituição em si, sabe? Porque a escola é uma instituição que representa muito como as relações externas se manifestam. Então, ali, né, é como se fosse assim, uma amostrinha do que a gente pode ter na nossa sociedade, né? Então, se a gente pensa, tenta inferir demais que existe um grande culpado e a gente não entende que são as relações, né, da família, da escola, da sociedade, da própria criança em si, a gente fica tentando achar um culpado que não existe. É isso aí. E falando nisso, né, vamos descontrair um pouco. E que tal descontrair e curtir o melhor com a cultura e com a arte do Sesc Goiás? A cultura é um dos pilares do serviço social do comércio e, por isso, você sempre pode contar com uma programação cultural de qualidade em nossas unidades. Tem apresentações culturais de diferentes gêneros, para diferentes idades e para toda a família. Tem cursos e oficinas semestrais e de férias e além também das ações diversas nas nossas bibliotecas. Quer saber mais? É só acessar o nosso site sescgo.com.br
e ficar por dentro de tudo que acontece no SESC. E aí eu quero saber de vocês, a Vanessa já adiantou aqui pra gente, né? Você adiantou que os traumas causados pelo bullying, eles podem ser levados para a vida inteira. E era isso que eu queria saber, assim, o que o bullying pode causar na vida da vítima, né? Prejuízos sociais e emocionais. São vários, né? E extremos até, né? Então, assim, a gente pode, né, ter essa questão da autoestima, onde a criança começa a ter, né, problemas da autoestima, né? Que geram um grande grau de estresse, né? Ansiedade, depressão. E aí começa o comportamento de evitação escolar, né? A criança começa a ficar mais quietinha, né? Então, assim, se ela tá mais quietinha e está evitando a escola, gente, tem alguma coisa, né? Criança geralmente gosta da escola, não gosta da tarefa, né? Mas gosta de ir pra escola porque é um ambiente que está com os amigos. Se não tá gostando, é importante que a gente verifique o que está acontecendo, sabe? Então, assim, e aí a gente chega a casos severos, onde começam a ter ideações suicidas, né? Então, assim, o próprio suicídio em si, né? E as vinganças, quando, né, a criança tenta revidar isso que está acontecendo, né? Então, assim, é extremamente importante que a gente tenha esse cuidado, né? E, assim, é uma coisa que eu falo muito sobre a questão do como a gente tem problemas com as ditas emoções negativas, né? Então, a gente não pode sentir tristeza, a gente não pode sentir raiva, a gente não pode sentir medo, sendo que isso faz parte da nossa vida, né? A partir dessas emoções, a gente consegue perceber que tem algo de errado. Opa, se eu tô com raiva, estou me sentindo injustiçado, tem alguma coisa de errado aqui. Se eu tô com medo, tem uma situação de perigo. Se eu estou triste, alguma coisa aconteceu que eu preciso rever o que está acontecendo que não está legal. Então, como que essas emoções são negativas, né? Então, é importante que a gente assinta, né? E a partir disso, a gente pense em como a gente se comporta. Porque o problema está como a gente se comporta a partir dessas emoções, né? Então, é importante que a gente ensine as crianças a lidarem, né, com esses sentimentos, né? Tanto a vítima como o agressor. E de onde que as crianças aprendem a fazer o bullying? Pior que não tem escola para bullying. Não tem escola para bullying. É ali no convívio diário, no cotidiano, que elas vão ali aprendendo, pegando uma coisinha aqui, outra ali, observando aquele amiguinho que é mais fraco. Então, olha ali o jeito que ele se veste, olha ali o jeito que ele fala. Dentro da escola, a gente tem que tomar muito cuidado, as professoras no geral, em colocarem apelidos nas crianças. Mesmo que seja, vem aqui meu cabritinho, vem aqui, não sei o que lá, né, meu amorzinho. Parece inofensivo. Parece ser inofensivo, mas é, de repente, um gatilho ali para eles pegarem aquela criança para já começar o bullying dali, já plantar uma sementinha que não é legal. Então, não tem escola para bullying, mas ali no seu dia a dia eles descobrem uma maneira de ferir, de atacar. E a gente poderia dizer assim que não o bullying em si, mas talvez essas práticas de criticar o coleguinha, de fazer uma piadinha, alguma coisa isoladamente, a gente poderia dizer que tem a ver com a idade também e que cabe aos adultos mediar isso, porque tem alguma coisa relacionada à idade da criança, por ser criança, por talvez ser imaturo. A gente poderia dizer isso ou não? Sim e não. Porque o ser humano adulto, a gente não faz piadinha com o colega, né? Então, isso é quase como se fizesse parte do ser humano, né? Porque a gente, todas as nossas relações são permeadas por relações de poder. Alguém tá ali subsidiando isso, entende? Só que é como a gente se comporta, né? Que habilidades eu tenho para lidar com essas relações, né? Então, é mais esse sentido. Não tem uma escola de bullying, né? Mas a criança, ela consegue, né, ver no ambiente o que tá acontecendo e como que ela pode se comportar. Né? Então, assim, às vezes a gente pode ter pais extremamente autoritários, né? Que essa criança em casa seja uma criança tímida, que não consegue reagir, na escola ela consegue ter esse comportamento. E também a gente pode ter aquela criança onde os pais são extremamente permissivos ou negligentes e a criança não tem, né, limite. Então, se ela não tem limite, ela pode fazer o que ela quiser. Pegando ali um complemento, eu acho que tem como, assim, os adultos que estão em volta, no caso, hoje em dia o bullying está começando cada vez mais cedo, né? Então, a partir dali, mais sério. Então, a partir dos 7, 8 anos, está na escola, a professora identificou, viu alguma coisa, peraí,
Tem que interferir, sim. Você não devia falar com ele dessa maneira, né? Explicar, colocar um ponto. O bullying é um tripé, né? É a vítima, é o causador do bullying, das agressões, é o buller, né? E o espectador. Aquele que incentiva, que dá moral, que dá risadinha, que é tão agressor, que se omite, mas acaba sendo tão agressor quanto o próprio buller. Então, se você está vendo uma situação e você não interfere, apoia, ou você está causando ali um trauma àquela criança, tanto quanto o agressor. E eu acho que é importante, assim, pegando esse gancho aí, a questão da prevenção, entende? Então, assim, se a escola tem um papel, né, de combate a essa violência, né, de prevenção, a criança que é a audiência, o telespectador desse bullying, ela sabe como ela pode, né, lidar com isso, porque muitas vezes a criança ela tem medo de ser o alvo depois, né? Elas não sabem como lidar com aquilo. Né? Então, se a gente tem um papel de prevenção, que a gente, olha, se você viu o bullying, você pode falar com tal fulano, que não vai brigar, não vai te identificar, sabe? A criança, ela fica até mais segura para ter uma tomada de atitude totalmente diferente disso, né? Então, é importante demais a prevenção. Acho que, assim, um grande tópico nosso aqui é essa questão da prevenção, né? Da gente ensinar ferramentas e mostrar como que a gente lida com isso realmente. Eu acho que virou um caso realmente de saúde pública. Sim. Tem que ter incentivos nas escolas, tem que ter vídeos, filmes, debates, premiações, qualquer coisa que incentive as crianças a não praticarem o bullying. A ter a consciência que não é legal, que dói, é doído para quem recebe, que você tem aquelas crianças ainda que manipulam, né? São as manipuladoras. Você pergunta, falando, não fiz nada. Mas ele arquitetou tudo ali, né? Então, se você tiver uma prevenção, um cuidado na escola, um debate, uma rede de apoio, vai ser mais difícil ter o bullying implantado naquela escola. Então, realmente precisa virar caso mesmo de saúde pública. E aí, tá gostando do nosso episódio de hoje? Eu tô aprendendo muito e eu tenho certeza de que você também. Então, se você está nos acompanhando pelo Spotify, Google Podcasts ou pelas demais plataformas de streaming, deixa aí a sua avaliação, segue o nosso podcast, compartilha com as mamães, papais, com os responsáveis por crianças e adolescentes, porque eu tenho certeza de que eles também vão adquirir muito conhecimento aqui com a gente, tá bom? E meninas, voltando aqui para o nosso bate-papo, uma criança ou adolescente que está envolvido num caso de bullying como buller, né, como o agressor, o valentão, a gente pode dizer que é uma criança má, que essa pessoa é má, que ela é ruim, ou não? A gente pode dizer que é uma criança sem orientação, que precisa de um cuidado maior. O que a gente pode dizer a respeito dessa criança? Porque o que a gente faz normalmente é rotular, né? Essa criança é ruim, ela é má, ela é agressiva, ela é agressora. O que a gente tem a dizer sobre essas crianças? Eu acho que esse rótulo, inclusive, né, alimenta esses comportamentos dessa criança, né? Então, assim, se eu sou mal, se eu sou ruim, se eu sou o pior aluno da sala, por que eu vou me comportar diferente, né? Então, assim, é extremamente importante a gente tomar cuidado com esses rótulos, de fato, né? Porque a criança, ela começa a acreditar nisso, né? Então, como que eu vou ser diferente disso, né? Então, realmente, né, é necessária orientação, né? O pai percebeu que tem alguma coisa diferente, né? E é extremamente importante a escola comunicar aos pais, né, esse tipo de comportamento. Porque a Vanessa disse que... É Vanessa, né? Perdão. Isso. Vanessa mesmo. Ela disse, muitas vezes os pais não identificam o buller, né? Sim. Só que a escola identifica. E a escola precisa notificar isso aos pais, né? Então, assim, é extremamente importante que tenha essa relação pra gente ter essa orientação de fato. Eu como pai, tá difícil pra mim, vamos procurar ajuda, né? Vamos ver, né, o que a gente pode fazer pra gente ajudar essa criança, porque alguma coisa também de sofrimento tá passando por essa criança. E a criança que é o adolescente que é o agressor, ele pode sofrer de algum transtorno psicológico, alguma disfunção que pode causar essa agressão e essa violência para com as outras crianças, com os pares?
Pode sim. Ele pode, é aquilo que eu falei, né? O buller, ele pode ser alguém, alguma criança com depressão, passando por alguma situação difícil, luto na família, separação dos pais. Pode ser também uma criança que não recebeu em casa empatia, amor, paciência, simpatia, o pai não conseguiu, os pais não conseguiram passar esses valores para eles. Pode ser sim, e pode ser aquela criança transgressora que já nasce assim, realmente, com aquele, né? Acho que a Jennifer pode concluir um pouco mais, mas é aquela criança que já nasce ali, Os todes, né? tendo um transtorno, uma síndrome ali que precisa ser observada mais de perto. Então, eu sempre pode ter um transtorno relacionado, né? Mas eu fico com medo da gente tentar classificar um CID e uma CID aí nisso. Por quê? Porque acaba que a gente pode transferir a nossa responsabilidade como cidadão para uma questão que é social, entende? Que a gente tem que fazer alguma coisa. Ah, não, essa criança tem, né? Ela tem transtorno positivo desafiador. Então, ela é TOD, então essa menina não tem jeito. Só que não é isso. Entende? Então, assim, é uma visão mais ecológica que a gente precisa ter dessa situação, principalmente. Por quê? Porque senão a gente acaba colocando, não, se ele é TOD, então ele se comporta assim, como é que eu vou tratar isso? Né? A gente não tenta entender por que isso está acontecendo antes. E a Vanessa falou, né, anteriormente do cyberbullying, né, que é um dos tipos de bullying. Como que vocês estão percebendo o que é o cyberbullying, né, e como que vocês estão percebendo ele aí nos atendimentos diários de vocês? Não. Cyberbullying é aquele da rede social, né? Que o pessoal agora tudo grava, tudo filma e um compartilha com o outro, vai passando aquela humilhação, a criança sendo humilhada, pega o cartaz, cola nas costas, filma, joga na rede social, todo mundo comenta, todo mundo compartilha. Hoje está se propagando com a maior facilidade. E quem transmite, quem compartilha, quem passa isso para frente, também é um causador, né? Também é um buller. Você precisa recebeu, excluir, recebeu, não dar, não curtir, não comentar, não passar para frente. Né? Aquela criança que sofreu o bullying, ela tá ali assistindo, vendo todo mundo falar, tá sofrendo com isso. Então, o cyberbullying hoje Sim, com certeza. diário. É diário e eu acho quase mais perigoso, porque tem aquela questão do anonimato, que às vezes você coloca a figura de algum personagem, você nem sabe quem tá ali fazendo esse bullying, entende? Então é mais difícil até a gente identificar. Então você vai lá, tira uma foto, né, de alguma pessoa e aí, nossa, olha só o nariz dessa menina, olha o cabelo dela, né? Então começa a apontar características que assim, se propaga de uma forma muito rápida, né? Então, assim, que foge daquele ambiente escolar e que vai para as outras esferas, né? Então, eu acho, assim, que é extremamente perigoso mesmo. E os pais que estão ouvindo a gente, eu tenho certeza que eles já estão assim, né? Fritando a mente. Mas como saber se o meu filho é uma vítima, é um valentão, né? A Vanessa já adiantou pra gente que a vítima é até mais fácil de identificar. Mas talvez ainda assim existam, né? Exista dificuldades e seja difícil. E eu queria saber de vocês, assim, ó, dentro da escola, dentro da família, como identificar, né, que alguém está praticando bullying ou que alguém é vítima de bullying? Quais as características da vítima e do agressor? Assim, da vítima fica mais fácil da gente identificar, né? Então, assim, pode ser que seja aquela criança que começa a perder o interesse escolar, né? Tem baixo rendimento na escola, né? Começa a apresentar um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, né? Então, começa a ficar mais introvertida. Alguma questão, tipo, né, física, começa a ficar mais encolhidinha, né? Então, assim, são vários detalhes que são muito importantes a gente ficar atento, né? E eu acho, assim, que os pais precisam estar abertos, né, para acolher a criança. Porque o que eu vejo, né? A criança até quer falar que sofre bullying, alguma coisa. Só que aí, o que acontece? Os pais podem ter uma reação muito, assim,
exagerada e já querer ir lá na escola e resolver isso. Então, calma, respira, né? Acolhe, ouve aquela criança e, assim, dependendo da idade, pergunta o que você quer que eu faça com você, né? Claro que se a criança falar nada, não tem como, né? Mas a gente tomar, né, assim, chamar aquela criança pra resolver esse problema junto com a gente, sabe? Então, assim, olha, então tá, então o que você gostaria? Você gostaria que eu falasse com o professor? O que a gente pode fazer, sabe? Então, assim, a gente também parar um pouquinho, né? Conseguir ter essa escuta bem efetiva mesmo, né? Estar aberto pra ouvir isso e também valorizar o que a criança fala, porque às vezes a gente dá muita importância, porque assim, se acontece alguma agressão física, tá lá na escola na hora. Mas você vai falar, ai, me chamou de feia. Não tem uma atitude porque foi uma brincadeira, porque, né? Então, assim, a gente tem que dar importância também para essas agressões verbais, né? Que afetam muito as crianças. E tem casos extremos, assim, que quando vai chegando o horário da criança ir para a escola, ele começa a ter taquicardia, vômito, febre, dor de estômago, sinais físicos que já passaram do psicológico. Então, a criança chega a ser tão afetada que ela começa a realmente ter dores, sentir sintomas, realmente, sintomas físicos. Isso, a criança já está tanto tempo sendo afetada e a gente ali ao redor não percebeu que realmente o corpo começa a pedir socorro. Então, a gente tem que estar atento a isso. Agora, quanto aos bullers, né? Os pais têm que trazer para perto, tem que olhar celular, tem que conversar na escola, tem que saber qual é o dia a dia. E eu não sou muito o caso que ela falou, não, vamos ter calma, sentar. Eu também não. Eu vou te confessar que eu sou professora, psicopedagoga e coordenadora e eu vou na escola, eu vou conversar, eu quero saber, eu converso. Mas isso é importante, sabe? Precisa ir à escola, só que como você vai? Entende? Se você chega lá fazendo barraco... não. Vou chegar lá batendo na criança que bateu na família. Não pode, gente. É muito da forma, né? E assim, com relação a esse buller também, tem algumas características que a criança... Se você percebe que seu filho não é muito lá tomado a disciplina e tudo, vamos ficar atento. Sabe? Que ele gosta de fazer uma piadinha. Isso, né? Tem aquele desrespeito a autoridades, né? Então, assim, tá sempre naquele limite, né? Posso, não posso, tá sempre testando. Então, assim, é importante, né, que a gente fique atento a isso, porque geralmente a criança, ela vai testar isso em outras ocasiões também, outros ambientes. E a gente falou muito do papel da escola, né? Você trouxe a questão de ter políticas públicas, que é preciso ter. E o papel dos pais nesse combate ao bullying? Qual o papel dos pais? Fundamental. Educação a gente leva de casa. A escola, os ambientes, o trabalho é complemento. Então, a gente tem que levar de casa, aprender a ter empatia, aprender a respeitar o próximo, ter amor suficiente para saber acolher as pessoas. Então, eu acho que é fundamental o nosso papel como pais, né? Assim, ensinar valores essenciais, né, de respeito às diferenças, né, de realmente conseguir, né, conversar com as pessoas, né, então, assim, eu acho que é muito importante e também, eu como psicóloga não posso deixar de falar de como a gente se comporta, porque a criança, ela aprende, né, vendo o que a gente está fazendo. Então, assim, muito mais do que você falar, né, ter empatia e tudo mais, é você praticar isso de verdade. Porque às vezes podem acontecer situações no nosso dia a dia que você se omite como pai, né? Você não faz algo. E a criança, ela pode aprender, nossa, eu não posso fazer isso também, né? Então, assim, acho que é muito o exemplo do que a gente faz, que ensina muito mais do que a gente fica falando. É extremamente importante a gente orientar, né? Mas como a gente se comporta, a gente ensina muito mais. É isso aí, hein? E falando nisso, o julho tá chegando e o Núcleo Livre das Artes sempre prepara os melhores cursos culturais para as crianças e adolescentes aproveitarem as férias aprendendo algo novo. Legal, né? Tem aulas de modalidades musicais, de dança, teatro, circo e muito mais. E tem para os adultos também, viu? Toda a família pode aproveitar. Então, corre lá no site sescgo.com.br, que em breve todas as informações
vão estar disponíveis para você se programar. Gente, e agora sim, vamos falar direto e reto, né? Pais, tenho um filho valentão. O que eu tenho que fazer? Procurar um psicólogo. Ajuda profissional. Ajuda profissional. Né? Porque, assim, principalmente até para orientar os pais, sabe? Porque o que acontece, né? A gente vai para aquela questão dos pais serem permissivos, negligentes ou extremamente autoritários. Então, o que eu vejo muito em consultório? Muito mesmo, e isso não é nem com bullies, nem com vítimas, não. Geralmente, os pais não sabem consequenciar os comportamentos das crianças. Então, geralmente, sei lá, vamos supor que a criança quebrou um copo. Tá lá lavando a louça, quebrou o copo. Nossa, aquela briga, aquela coisa toda, né? E aí, tudo bem. De repente, a criança, vamos pensar aqui em alguma coisa. Sei lá, brigou na escola. O pai fica tão sem reação que ele não sabe consequenciar aquele comportamento. Então, assim, para coisas mínimas, tem uma punição extrema. E para coisas que realmente precisa ser punido, precisa ser conversado, não tem, sabe? Então, assim, os pais às vezes precisam de orientação. Isso eu trabalho muito, 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 muito em consultório, né? O que pode, o que não pode ser feito, sabe? Assim, a gente deixar claro quais são as regras, porque a gente tende a achar que as crianças sabem. E elas não sabem. Se você não ensinou, elas não sabem. Né? Então, se você não ensinou o que pode e o que não pode ser feito, ela não sabe, né? Então, a gente tem que ensinar. E o lado oposto também, né? Tenho um filho vítima de bullying. O que eu faço? Não, eu acho que nos dois casos ajuda orientação de todas as maneiras, da escola, do psicólogo, no redor, né? E trazer para perto, traz seu filho para perto. Vamos acolher, vamos conversar, vamos sentar aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. Me explica o que aconteceu. Como que foi? O que você está sentindo? O que a gente pode fazer? O que você gostaria que eu fizesse? Traz o filho para perto, no caso da vítima, no caso do bullying. Filho, por que você está fazendo isso? Vamos entender, né? O que te levou? O que você sente quando você vê a dor do outro? Você gostaria de sentir essa dor? Você gostaria de passar por isso? Vamos entender o que está acontecendo com você, né? Assim, eu acho que é importante, voltando para essa questão, né, de que as crianças aprendem, né, pelo nosso comportamento, os pais, né, a nossa geração, assim, não foram ensinados a compartilhar suas emoções, né? Então, como que a criança vai compartilhar sendo que você não compartilha? A gente tem que fazer esse treino de autoexposição. Nossa, filho, hoje eu tô chateado, não sei o quê. Nossa, filho, hoje eu tô feliz, consegui aquela promoção, sabe? Assim, compartilhar as emoções e como que isso influencia. Por quê? Porque as crianças não sabem fazer isso, porque os pais também não sabem, né? Então, é super importante que a gente traga, né, pra perto as crianças da gente, mas que os pais também, né, nossa, eu não né, sei lá, não fui de uma criação que tinha muitos abraços, muitos afetos. Mas você pode, né? Nosso comportamento é aprendido, a gente pode aprender, a gente pode treinar, né? Abraça, treina, que a gente consegue, né? Então, assim, é muito importante isso. E só para complementar, hoje eu tenho visto demais pais perdidos. Pais perdidos, precisando de orientação de todas as maneiras. E o podcast é uma ótima ajuda. Pode começar ouvindo o nosso episódio e compartilhando também com as pessoas. E eu coloquei uma última questão aqui para abordar com vocês, que a gente até já citou algumas coisas anteriormente, mas eu queria frisar e destacar, né? Eu acho que é impossível a gente falar de bullying sem a gente falar de diversidade, de aceitação e do diferente mesmo, né? Isso é algo que vem de casa, tem que ser ensinado de casa, porque a gente vê muita questão do preconceito, e de não aceitar a diversidade, e isso é importante, porque o bullying, quando a gente, tudo isso que vocês ensinaram pra gente, tudo que a gente lê e pesquisa, é justamente isso, né, assim, é você agredir alguém por algo que você não acha certo, ou que você não gosta, ou que você não aceita, então acho que é impossível, né? E é muito gratuito, né, também. Né? Gratuito. Por ser diferente, né? Pegando, né, a ideia, eu estava lendo também um artigo que o Brasil é o 4º maior em manifestações desse tipo. Então, são muitos casos todos os dias de bullying. A Unicef disse há pouco tempo que ele sendo o 4º país a ter tanto casos assim de bullying, a grande maioria, 60% ali, é contra
grupo, né, LGBT. Então, crianças, adolescentes ali que estão se descobrindo, não contaram para o pai, tem medo, mas alguns da escola já perceberam, já começam a agredir, ele já fica retraído porque ele não sabe, não tem para onde correr. Não vou contar em casa porque eu tenho medo, na escola eu estou sendo agredido. Não tem a quem recorrer, Não né? tem a quem... Aí vem os grandes casos de suicídio. Principalmente na fase da adolescência. Que é outro assunto, outro episódio, né? Sim. Que tem muito pano pra manga, né? Muito pano pra manga. Então, realmente, a gente precisa ter um olhar diferente. E assim, e em um dos artigos, né, dentro dessa oficina lá que fizeram com os professores, surgiu, né, se a gente não vivesse, né, não tivesse uma sociedade preconceituosa, existiria bullying, né? Então, Bom questionamento, né? Então, assim, tá tudo perpassando por isso, entende? Então, como os pais se comportam, né? Então, nossa, né? A comunidade LGBT é aceita pela minha família, né? As pessoas negras são aceitas pela minha família. Eu ia falar isso, né? A própria questão do racismo, né? Que as violências que estão atreladas ao bullying. Né? Então, a gente também vê muita questão de Misoginia. Isso. Então, assim, são muitos tipos de violência que estão perpassando pelo bullying, né? E que é importante a gente conversar sobre, que é importante a gente falar, olha, isso aqui não está certo, né? Então, assim, a gente trazer os pais, a escola, trazer os pais, sabe, pra dentro, realmente, não só reunião de escola onde fala sobre o filho, mas fazer atividades, sabe, assim, sei lá, fazer cartazes sobre, explicar junto com os filhos, sabe, assim, realmente trazer, todo esse núcleo pra gente estar conversando sobre isso e pensar em estratégias mais efetivas mesmo. Gente, muito bacana o nosso bate-papo. A gente poderia ficar por horas aqui conversando sobre isso, né? Dá muito assunto aí pra frente, né? É muito bom mesmo a gente aprender e adquirir conhecimento para mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos e fazer a diferença no mundo, né? Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, mas antes da gente ir pro nosso final, de fato, eu quero propor um desafio para vocês. Queria que vocês compartilhassem com a gente aí uma frase, uma palavra que vocês gostam, que vocês usam no dia a dia, contar pra gente por que vocês gostam. Posso começar? Tem uma frase que eu levo pra minha vida desde sempre. Ninguém dá aquilo que não tem. Serve pra todas as coisas, todas as coisas. Ninguém é uma pessoa que de manhã não te fala um bom dia, que todo mundo fala, ai, que mal educada, que falta de educação. Não, ninguém dá aquilo que não tem. A pessoa tá sem paciência naquele dia, não tem paciência, releva. A pessoa não recebeu o amor de casa, não tem como ela transferir. A pessoa não recebe empatia, não tem como ela transferir. Então, a minha frase da vida é essa. Ninguém dá aquilo que não tem. E você? Difícil isso. Mas, assim, é uma coisa que eu falo muito para os pais e de quando eu atendi adultos, né? Então, assim, a vida já é muito difícil pra gente ficar pegando chicote e ficar batendo nas nossas costas, sabe? Nossa, eu sou um péssimo pai. Nossa, por que eu não fiz isso? Por que eu não percebi? Sabe? Já é tudo muito difícil pra gente ficar se machucando ainda mais. Então, não, realmente, né? Isso aqui tem um problema e agora o que eu posso fazer sobre isso? Sabe? Então, é a gente parar de se machucar. Meninas, que bate-papo gostoso. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Vanessa, obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente hoje, compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigada. E se alguém quiser falar com você, tirar alguma dúvida, te encontrar, como que faz? Redes sociais, Clínica Vitalis, ou Vanessa mesmo, meu perfil pessoal, Vanessa Guerino é aberto. E eu estou à disposição. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, gostei demais. Coisa boa. Jennifer, também muito obrigada pela sua participação, por dispor do seu tempo, do seu conhecimento aqui com o público, falando nisso. Imagina, eu que agradeço, foi assim, oportunidade excelente, adorei conhecer pessoas tão incríveis e assim, tô muito feliz de estar aqui. Coisa boa, muito obrigada, viu? E se alguém quiser falar com você, onde que te encontra? Pelo Instagram também, Jennifer Teodoro Psi, pode mandar mensagem, para profissionais, estou com um grupo de estudos abertos. Coisa boa. Então, tô aí para acrescentar. Meninas, muito obrigada, viu? É isso aí, e aí, aprendeu muito com o nosso episódio de hoje, gente. Nosso especial foi sensacional, não foi? Então, compartilha com as pessoas que têm crianças e adolescentes em casa. Nosso especial foi pensado, produzido, apresentado com muito carinho para você que nos acompanha. Foi, de fato, um especial, pensado especialmente
para você. Espero que você tenha gostado, aprendido. Gente, conhecimento nunca é demais. Conhecimento é luz, conhecimento é vida. Conhecimento faz o mundo se tornar um lugar melhor, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado, curtido e compartilhado. E eu vou finalizar o nosso especial com uma frase que eu acho linda. A maior beleza da humanidade é a diversidade e a capacidade de conviver com ela. A gente se vê na semana que vem, no nosso próximo episódio. Até lá. Falando nisso.